Graça e paz, minha irmã querida do Salmo 128, e graça e paz, meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida, e louvado seja o Senhor Jesus pela vida de todos os nossos familiares, e louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida, louvado seja o Senhor Jesus por tudo aquilo que temos e por tudo aquilo que somos, porque tudo devemos ao Senhor. Aleluia. E eu vou te agradecer, minha irmã e meu irmão, por estar sempre conosco nessa campanha de oração, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós, em nome do Senhor Jesus. E louvado seja o Senhor por mais uma oportunidade que nós temos de estudar a palavra de Deus, de profetizar em cima da palavra de Deus e de refletir com base na palavra de Deus. E para você que não me conhece, meu nome é Giovana Cristina, que tem como objetivo te ajudar em oração e despertar em você a fé de que é só orando uns pelos outros nós seremos curados. Eu sou a líder do Relógio Mundial de Oração e vivo todos os dias aqui para cumprir essa missão em nome do Senhor Jesus. Mas enquanto eu me posiciono aqui para o nosso estudo de hoje, que será do versículo 1 ao versículo 6 do capítulo 6 de Levítico, tá? Então participe dessa grande corrente de oração se inscrevendo neste canal e nos ajude a divulgar essa mensagem nos dando o seu like. Mas antes de nós iniciarmos aqui o capítulo 5, eu falei capítulo 6, né? Não, é capítulo 5. Vamos fazer um pequeno resumo do que aconteceu até agora no capítulo 4 de Levítico, que fala sobre os sacrifícios de Ratá, né, que é o sacrifício para expiar os pecados de forma involuntária, ou seja, aqueles pecados que eram cometidos sem querer. Veja que no pecado do sacerdote era oferecido um novilho sem defeito, e havia imposição das mãos sobre o animal, e este animal era sacrificado na porta da tenda. O sangue do animal era aspergido 7 vezes diante do véu do Santo dos Santos, e o restante era jogado na base do altar e passado nos 4 chifres do altar do incenso. E a parte do animal era queimada no altar, e a outra parte, que representava a gordura do fígado, dos rins, era queimada no lugar das cinzas fora do altar. E quem sacrificava um animal era o sacerdote. Já os pecados que eram cometidos pelo sinédrio, também o sacrifício era feito da mesma forma. E já os pecados cometidos pelos líderes, o animal que era sacrificado era um bode. E a diferença é que quem sacrificava o animal era o sacerdote. E o sacrifício ocorria no pátio do tabernáculo e não na tenda do Santo dos Santos. E eles entravam com o animal pelo lado norte do tabernáculo, pois diz que o mal vem do norte. Então era uma forma de proteção, entendeu? E o resto do sangue era jogado na base do altar, né? Uma parte era passada nos chifres do holocausto, e a gordura era queimada, e a carne pertencia aos sacerdotes. Já para os pecados de um indivíduo, era o mesmo procedimento, só acontece que o animal era uma cabra sem defeito. Mas iniciando então o capítulo 5, veja que no versículo 1 está nos dizendo que se caso uma pessoa tenha ouvido o som de um juramento, ou seja, caso alguém tenha jurado diante do tribunal sobre algum assunto que tenha presenciado, que iria testemunhar, e depois então essa pessoa se arrepende e se recusa de dar o seu testemunho, então essa pessoa na verdade estaria cometendo um pecado, que é o pecado da omissão, e ela precisava se arrepender por esse pecado, oferecendo também sacrifícios. E veja que no versículo 2 e 3 fala sobre tornar impura, uma pessoa se tornar impura por tocar em algo que era impuro, tipo a carcaça de um animal, ou por tocar em alguma pessoa que estivesse em condição impura, tipo uma pessoa morta, ou alguém que
que tocou no morto, ou um homem ou uma mulher que tivesse com fluxo proveniente de doenças genitais, ou tocasse um homem que tivesse relação com uma mulher menstruada também. Isso tornaria um homem impuro e a mulher impura. E ficaria impuro também aquele que comesse uma ave impura, ou seja, uma ave que foi cortada errada. Cortada errada e a pessoa de repente se viu ali comendo um papo, né? Então no versículo 4 diz que se uma pessoa faz um juramento verbal para o mal ou para o bem e não cumpre esse juramento, né? Ela na verdade ela se torna culpada. E diz o Rabino Rashi que esse juramento era acerca dela mesma, tipo, eu vou comer ou não vou comer, eu vou dormir ou não vou dormir, mas não importa o que a pessoa promete. Se ela prometeu e se ela não cumpriu, ela deveria trazer um sacrifício. Ela pecou, né? E o versículo 5 e 6 diz que se a pessoa é culpada em qualquer um desses casos, então ela deveria confessar o pecado que cometeu e trazer a sua oferenda de culpa a Deus pelo pecado que ela cometeu. E deveria ser uma cordeira ou uma cabrita para expiação pelo pecado. Mas veja que, segundo os comentaristas também, quando o texto diz no versículo 2 que a pessoa se tornou culpado, é porque foi profanada a pureza e a santidade que o homem deve manter. Entenda que todos os mortais, até o sumo sacerdote, estão sujeitos a pecar. E o pecado do sumo sacerdote, ele afetava toda a comunidade, pois o ritual da unção fazia incorporar no sacerdote ungido as forças vivas coletivas. Então, o pecado de um sacerdote ungido ou de qualquer pessoa que ocupava um alto cargo é muito mais grave, porque poderia levar o povo também a pecar, poderia levar o povo à rebelião contra Deus, né? Então, o sacrifício pelos pecados do sumo sacerdote e do povo de Israel eram queimados fora do acampamento e fora da cidade de Jerusalém. Veja que Jesus foi morto fora da cidade de Jerusalém, salvo algumas partes que deviam se queimar no altar como gordura, e essas ofertas deveriam ser retiradas das partes sagradas, e as partes sagradas pertenciam ao sacerdote. Mas veja que no capítulo 5 vai tratar especificamente das oferendas pela culpa, que tratava dos pecados não intencionais, e ora tratava dos pecados cometidos por querer, ou tendo a intenção de fazê-lo. Então a oferenda pelos pecados não intencionais era chamada de ratá, e as oferendas pelos pecados intencionais era chamado de achã, que é algo que eu vou explicar mais para frente, nós vamos estudar mais para frente, tá bom? Mas qual é a reflexão para nós hoje? Veja que a reflexão para nós hoje é a seguinte: veja que nós aprendemos no versículo 4 que se uma pessoa prometesse alguma coisa acerca de si mesma e não cumprisse, ela então estaria de fato em pecado diante de Deus, né? E lá em Eclesiastes 5, do 1 ao 6, nós vemos Salomão reforçando novamente que nós não devemos fazer votos precipitados diante do Senhor. Mas então eu te pergunto, caso isso aconteça conosco, ou seja, caso aconteça o fato de nós prometermos a Deus algo e depois não conseguimos cumprir, será que por estarmos diante da graça, nós estamos livres de ter cometido pecado? Será? Claro que não, né? Então, o que nós devemos fazer? É claro que nós não precisamos mais oferecer sacrifícios, minha irmã e meu irmão. Você não precisa mais oferecer sacrifícios ao Senhor, porque Jesus foi o sacrifício definitivo por todos os nossos pecados, por todos os tipos de pecados. Entendeu? Só acontece que às vezes nós por termos tanta liberdade diante do Pai, por causa do sacrifício de Jesus, nós temos livre acesso ao Senhor e por causa disso nós pecamos. Nós pecamos porque nós saímos por aí prometendo ao Espírito Santo de Deus coisas que nós não devemos cumprir, coisas que nós não somos capazes de cumprir. Naquele tempo, os nossos irmãos, para fazer um voto diante do Senhor, eles tinham que ir ao templo ou ao tabernáculo,
E diante do sacerdote ali, eles faziam um juramento solene, né? Mas nós hoje não. Nós hoje, para pecar diante de Deus, basta a gente abrir nossa boca, minha irmã e meu irmão. Basta você abrir a sua boca. Então, hoje é o dia que nós temos que nos arrepender desses votos de tolo que nós fazemos. E nós vamos aproveitar que o ano só está começando e vamos nos arrepender. E às vezes foi coisa boba que você prometeu ao Espírito Santo de Deus. Tipo, olha, Senhor, esse ano na igreja eu prometi ao Senhor que eu iria à igreja todo domingo no culto das 10. E aí você não foi, minha irmã. Você ficou com preguiça, você arrumou outra coisa para você. E aí você acabou não indo. Foi no culto da noite, mas não foi. Então você prometeu, isso subiu. Você tem que entender que as nossas palavras sobem. E elas sobem como algo para o divino. Tudo aquilo que você fala com o Espírito Santo de Deus está subindo. Essa é a fé que nós temos que ter. Você não jogou palavras ao vento, minha irmã. Você não jogou palavras ao vento, meu irmão. Às vezes você prometeu que você ia dar uma oferta para uma pessoa e você não deu. Passou, você ficou endividado e você não deu essa oferta para essa pessoa. É motivo para você sentar e falar assim, eu me arrependo, me perdoa, Senhor, eu prometi que eu ia dar uma oferta para tal irmão, mas na hora eu não dei, Senhor, eu pensei mais na minha conta, em mim e não fiz. Minha irmã, subiu e temos que nos arrepender, Às vezes é orar para uma irmã e falar, não, eu vou orar sim, Senhor, eu vou orar por tal pessoa. E aí você ora um dia só, ora 2, mas não ora 3. Isso subiu, minha irmã. Isso subiu, meu irmão. Subiu. Às vezes você prometeu de ficar calado. Não, eu prometo, Senhor, que eu não vou mais me meter na vida de tal pessoa. Daí a pouco você está lá se metendo de novo, dando palpite em coisas que não são da sua alçada. Às vezes são, mas você sabe que se meter não adianta. Então para que você vai ficar se metendo para caçar confusão? Então temos que nos arrepender. Falar, Senhor, me perdoa por todos os votos de tolo que eu fiz de toda a minha vida até no ano de 2023. Porque agora no ano de 2024 eu quero deixar de ser leviana. Eu quero deixar de ser leviano. Eu quero ter mais compromisso com as palavras que saem da minha boca perante o Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero abrir mais a minha boca para pedir misericórdia por mim do que ficar prometendo coisas que eu não sou capaz de cumprir. Amém, minha irmã? Amém, meu irmão? Então vamos orar em nome do Senhor Jesus. Porque graças a Deus que Jesus é aquele sacrifício perfeito por todos os meus pecados e por todos os seus pecados e por qualquer tipo de pecado que fizermos. E graças a Ele nós podemos novamente estar sempre em paz com o nosso Deus. Sempre em paz com o nosso Deus. Basta a gente reconhecer o nosso erro, abandonar o nosso pecado, nos arrepender em nome do Senhor Jesus. Amém? Então vamos orar. Deus querido, Deus de bondade, Deus de fidelidade, Paizinho Santo, eu te louvo, Pai querido, como igreja, por tudo aquilo que temos, por tudo aquilo que somos, porque tudo nós devemos ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai querido, como igreja, eu quero te pedir perdão, Senhor, por todo o voto de tolo que nós fizemos, Pai. Eu quero te pedir perdão como igreja, Pai querido, por tudo aquilo que nós te prometemos, Pai, nesse ano, até este ano de 2023, e que nós não cumprimos, Pai. Te peço perdão, Senhor, como igreja, por todas as vezes que fomos emocionados diante de Ti, Espírito Santo. Prometemos algo para os nossos irmãos, que iríamos cumprir para os nossos irmãos e não cumprimos, Pai. Prometemos que iríamos fazer algo em relação à Tua obra e que não cumprimos, Pai. Prometemos que iríamos fazer algo em relação aos nossos familiares e que nós não cumprimos. Pelas vezes que nós prometemos que ia fazermos algo em relação à nossa vida, ao nosso corpo, que é templo do Teu Espírito Santo, para melhorar a nossa saúde, que nós não cumprimos. Não cumprimos. Espírito Santo, nós te louvamos em nome do Senhor Jesus, pela liberdade que nós temos na Tua santa presença, meu Deus. Te louvamos, mas te pedimos perdão, Senhor, pelas vezes que nós abusamos dessa liberdade que temos, porque falamos como loucas,
falamos levianamente, Senhor, prometemos coisas que não somos capazes de cumprir. Às vezes, Senhor, somos muito emocionados, exatamente como Pedro, que prometeu que não te deixaria, Senhor, que estaria com o Senhor o tempo todo, e na primeira oportunidade que ele teve, ele te negou, Pai, porque Pedro não se conhecia, assim como nós também, às vezes, não temos o autoconhecimento, nós não temos conhecimento, não sabemos nem quem nós somos direito. Ó Pai, tenha piedade de nós, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia das nossas fraquezas, Pai. E nos ajude, Senhor, a sermos pessoas fortes, Espírito Santo, pessoas de domínio próprio, pessoas de palavra única. O Senhor nos ensinou, meu Deus, que a nossa palavra tem que ser sim, sim e não, não. Que a nossa palavra nós temos que resgatar o valor da nossa palavra. Mas nos ajude, Espírito Santo, a sermos pessoas fortes, de palavra única. E quando nós prometermos ao Senhor algo, que nós venhamos cumprir, em nome do Senhor Jesus. Não nos deixa agir com levianidade, não deixa, Senhor. Não nos deixa agir com fraqueza, Senhor. Não deixa, Senhor. Tenha misericórdia. Hoje nós aprendemos, Senhor, que as pessoas que prometiam algo e que não cumpriam, elas estavam sujeitas a pecado e depois elas tinham que se arrepender por esses pecados. Elas tinham que se arrepender. Então nós nos arrependemos como igreja, Pai. Como igreja eu me arrependo por mim, eu me arrependo por todos esses meus irmãos que estão com o nome arrolados no relógio mundial de oração. E te peço que nos perdoe. Eu me arrependo pela minha casa, pela casa dos meus irmãos. Nos perdoe, Pai, em nome do Senhor Jesus, nos sara e nos deixa livres, Pai, em nome do Senhor Jesus. E te peço que a misericórdia do Senhor nos alcance e pelo poder do Espírito Santo do Senhor, que nós sejamos pessoas de domínio próprio, pessoas com palavra única, pessoas fortalecidas pela palavra, em nome do Senhor Jesus. Que assim seja, Deus. Tenha misericórdia. Senhor, em nome do Senhor Jesus, continue dando ordem aos teus anjos ao nosso respeito, para guardar a nossa entrada e a nossa saída de todos os lugares, para nos livrar de todo homem mau, de toda mulher má, de todo filho da perversidade, de toda filha da perversidade, de todo homem violento, de toda mulher violenta, de todo homem assaltante, de toda mulher assaltante, de todos aqueles que querem tirar de nós a centelha do Senhor, que querem tirar de nós as bênçãos do Senhor, tanto as bênçãos materiais como as bênçãos emocionais que o Senhor nos deu. Todos aqueles que se levantarem no dia de hoje para se aliar com Satanás, para tentar roubar a nossa paz, que o Senhor afaste de nós, que o Senhor afaste das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, da nossa casa. Não deixe eles chegarem nem na porta da nossa casa. Não deixe eles cruzarem o nosso caminho, Pai. Não deixa. Tenha misericórdia. Dê ordem a teus anjos para estar à porta das nossas casas, não deixando que o mal entre. Santificando, Pai, a nossa casa. Que a presença do Teu Espírito seja forte dentro dos nossos lares, de forma que demônios nenhum consigam entrar dentro dos nossos lares, Pai. Que haja paz, que haja fartura na nossa casa o tempo todo. Que não haja necessitados na nossa família. Que não haja desempregados na nossa família. Que não haja enfermos dentro da nossa casa. Que não haja enfermos na nossa família. Nos cura, Pai, nos lava, do alto da nossa cabeça à planta dos nossos pés. Cura os nossos ossos, cura todos os órgãos do nosso corpo. Cura essas irmãs que estão em tratamento de câncer, Pai. Câncer do ovário, câncer de mama, câncer de útero, Pai. Câncer, Senhor, de tireoide, câncer no pulmão. Nos dê força pulmonar, Pai. Cada vez mais força na nossa garganta, Pai, para declarar que só Jesus Cristo salva, cura e liberta. Força para que possamos repreender em nome do Senhor Jesus toda a força das trevas, em nome do Senhor Jesus, que tentar agir dentro da nossa casa, no seio da nossa família, em nome do Senhor Jesus. Que nós tenhamos ossos saudáveis, sangue saudáveis. Restaura todos os órgãos do nosso corpo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Restaura a pele novamente desse jovem, dessa senhora, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que seja curado, Pai, todo problema de pele, todo problema de psoríase, Pai, todo problema de dermatite, a dermatite dessa criança, Pai, desse netinho dessa minha irmã, Pai, que seja curado em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus, aquele que pode todas as coisas.
Que caia por terra todo tipo de câncer de pele, em nome do Senhor Jesus. Toda raiz cancerígena que saia do nosso corpo. Toda desordem que estiver acontecendo no nosso corpo, no nosso cérebro, no coração, em nome do Senhor Jesus, que caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Eu te louvo, Pai, por todos os milagres de cura que foram alcançados por meio desse ministério. Todos os testemunhos de cura que o Senhor colocou nos nossos lábios. Eu te louvo, Senhor, pelas grávidas desse ministério. Que o Senhor continue curando elas, Pai, curando os bebês que estão nos ventres delas, em nome do Senhor Jesus. Que essas crianças nasçam saudáveis, Pai, para compor famílias do Salmo 128, em nome do Senhor Jesus. Restaura, Senhor, os relacionamentos familiares. Restaura o casamento dessas minhas irmãs. Que esses homens das nossas famílias, todos eles, do mais velho ao menor, do mais velho à criancinha de peito, que sejam homens santos, homens dignos, homens do Salmo 128, homens sem imoralidade, homens sem violência, homens sem maldade, homens sem perversidade. Que eles só tenham forças para praticar o bem, só forças para praticar o bem, forças para estudar, forças para praticar as obras do Senhor. Tira deles toda força para praticar a violência e a maldade. E não deixe os filhos do perverso, nem mulheres más, nem homens más, influenciar eles para o mal. Abençoe todas as mulheres da nossa família, da mais velha à menor, da mais velha criancinha de peito, que elas só tenham forças para praticar o bem. Lance fora delas, Pai, todo espírito de maldade, de perversidade, de violência, de sensualidade, de imoralidade sexual. Em nome do Senhor Jesus, que sejamos cada vez mais mulheres santas, mulheres dignas, mulheres honradas, mulheres pregadoras do Evangelho, mulheres verdadeiramente profetizas, que longe de nós fique toda a obra de feitiçaria. Em nome do Senhor Jesus. Pai querido, abençoe todas as minhas irmãs que estão lá fora como estrangeiras, todos os meus irmãos. Abençoe com a bênção da saúde, com a bênção da prosperidade, com a bênção da fartura, com a bênção do casamento para esses que precisam se casar, tanto os que estão lá fora como os que estão aqui, em nome do Senhor Jesus, e que se casem bem, para formarem famílias do Salmo 128. Abençoe, Senhor, todos os pastores, os mestres, os líderes, tira da boca deles todo espírito de confusão, todo espírito de contenda, santifica eles, Pai. Precisamos da santificação dos nossos pastores, dos nossos líderes, dos nossos mestres, porque sem santificação nós não veremos o Senhor. Os milagres não acontecerão no nosso meio. Nos santifica como igreja, Pai, para que sejamos uma igreja forte. Santifica todos os ministérios de intercessão que existem, a começar do relógio mundial de oração. Abençoe os políticos desse país com sabedoria, com inteligência, Pai, com honestidade, com bondade, Pai, com bondade. Que eles cada vez mais possam fazer leis justas, Pai, para beneficiar o pobre, aqueles que estão na fila do SUS, aqueles que estão vivendo em péssimas condições de moradia, aqueles que estão passando fome, para beneficiar a mulher que está exposta à situação de violência, a criança, Pai. Tende misericórdia, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, tende misericórdia, não deixe eles ficarem desviando o verbo da nossa saúde, Pai. Não deixa. Abençoe, Pai, prospere esse ministério da saúde. São muitas pessoas que estão esperando por cirurgias, por consulta, por medicamentos, Pai. Tende misericórdia, Pai. Tende piedade em nome do Senhor Jesus. Abençoe, Pai, a nação de Israel com miríades de anjos. Que esses soldados que estão ali, no exército de Israel, eles possam ver o sobrenatural do Senhor. Abençoe, Senhor, essas pessoas que estão cativas ali, Pai. Fortalece cada um deles em nome do Senhor Jesus. E que o Senhor, que a boa mão do Senhor, possa trazer esses cativos de volta em nome do Senhor Jesus. E que a boa mão do Senhor possa limpar as terras de Israel, possa limpar aquela faixa de Gaza, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que o sobrenatural do Senhor possa acontecer, Pai. Use, Senhor, use todos os fenômenos da natureza, Pai, em nome do Senhor Jesus. Mas limpe a faixa de Gaza, Pai, desse homem mau, desse filho da perversidade, em nome do Senhor Jesus. Porque bendito aqueles que abençoarem Israel e maldito aqueles que amaldiçoarem, em nome do Senhor Jesus. Então que a sua palavra se cumpra, Pai, nas terras de Israel e que se cumpra na vida do povo Israel. E defenda cada israelita, Pai, aonde eles estiverem, Pai.
aonde eles estiverem, em nome do Senhor Jesus. E abençoe todos os ministérios de intercessão que oram pela terra de Israel. Adestra nossas mãos para a batalha, Pai, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus, aquele que pode todas as coisas. Esse ministério tem como missão orar pela terra de Israel, Pai. Não nos deixe esquecer desse propósito, Pai. Não nos deixa. Isso não é um voto de tolo, Pai. Não é um voto de tolo. Não nos deixe esquecer desse propósito. Não nos deixe esquecer dessa missão. Fortalece a minha vida, Pai. Santifica a vida das intercessoras. Fortalece cada uma delas. Fortalece os nossos familiares. Não deixe o diabo usar nenhum dos nossos familiares para nos envergonhar. Abençoe todos os ministérios de judaísmo messiânico que existe, Pai, que se levantam para orar pela terra de Israel. Tenha misericórdia, Pai, porque o Senhor é Deus. O Senhor é aquele que pode todas as coisas, Deus. No nome santo do Mashiach, Yeshua. Santifica-nos, Pai. Nos lava. Nos prospera, Senhor. Nos prospera. Assim como próspera, Pai, será as terras de Jerusalém. Nos prospera. Nos faz prosperar. Abençoa essas irmãs que estão esperando pela aposentadoria. Abençoa, Pai. Abençoe. Abre portas. Crie portas para que sejam abertas para o teu povo. Mas tire essas irmãs que estão desempregadas, Pai. Essas que estão vivendo de faxina. Que estão vivendo, Senhor, de salgados, de doce. Prospera. Aumenta a carta de clientes, Pai. Abençoe essas empresas em nome do Senhor Jesus. Prospera. Prospera para que sejamos dizimistas fiéis, ofertantes da tua casa, sustentadores de profetas, de missionários, e essas que trabalham com vinda. Prospera. Prospera, Senhor. Eu quero ver resultados, Senhor. É tudo para o teu louvor, Pai. Que venham os testemunhos, Pai, de prosperidade, em nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor é Deus, o Senhor é aquele que pode todas as coisas. Dê criatividade, Pai. O Senhor é o Deus criador e seus filhos têm essa capacidade de criar. Em nome do Senhor Jesus. Que fique fora de nós, Pai. Fora da nossa casa, da nossa família. Todo espírito de destruição, Deus. Todo espírito de destruição, todo espírito de falência, todo espírito de morte. Em nome do Senhor Jesus. Dê ordem a teus anjos ao nosso respeito, Deus. Em nome do Senhor Jesus. E mais uma vez, Paizinho querido, como igreja eu te peço, nos perdoe, Pai, por todo o voto de tolo que fizemos, por todas as vezes que prometemos e que não cumprimos. O ano só está começando, Paizinho, e nos ajude, Pai, a resgatar o valor da palavra, Senhor. O valor da palavra nos torne pessoas fortes, Pai, em nome do Senhor Jesus, fortes para cumprir tudo aquilo que nós te prometemos, Pai, em nome do Senhor Jesus, e tudo aquilo que nós prometemos para os nossos irmãos, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém, minha irmã? Amém, meu irmão? Que chegar na presença do Senhor Jesus e ganhar aquele abraço gostoso dele seja a tua maior ambição. Mas que até lá você colabore com Deus para que você e toda a sua família seja transformada na família do Salmo 128. O meu nome é Giovana Cristina, eu não sou a única intercessora desse ministério, mas sempre que o Senhor permitir, eu estarei por aqui. Um beijo, fique com Deus, amo você.